pessoal, tudo bem? Boa noite. Acreditar em si mais uma vez, chegando até vocês. Lembre-se, toda sexta-feira às 8h10 nós vamos estar aqui esperando por vocês. Boa noite, Stella. Boa noite, Rogério Alves. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem com vocês aí de casa? E se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho. E hoje a nossa conversa é importante. A gente já está no mês de dezembro. Isso. Já tem várias expectativas para o próximo ano, 2025 logo aí. E hoje o nosso tema é importante, né? Muito. Nós vamos conversar com um profissional de venda que tem uma carreira muito parecida com a minha, ou a minha muito parecida com ele, até porque nós somos amigos há várias décadas. Olha só, não estou nem falando em anos, hein, Stella? Falando em décadas, são décadas de trabalho. Walter, para a gente começar esse papo de hoje à noite, você, depois de 30 anos de profissão, você descobriu o caminho do sucesso nas vendas? Boa noite, né, Rogério? Boa noite a todos, boa noite aí quem está assistindo. A cada dia a gente descobre, né? A cada dia a gente descobre uma perseguição constantemente, né? O pessoal às vezes brinca comigo, você é um dinossauro ainda no mercado, né? E a grande sacada é se adaptar. A sociedade não é estável, ela é instável, ela muda. Ela muda conceitos, muda costumes e a gente precisa se adaptar. Então, o sucesso, na realidade, é uma descoberta diária, constante. É uma descoberta, é uma motivação constante, própria. Isso nasce dentro de você. Você tem que ser um buscador e querer solucionar problemas do seu cliente. É isso. Comprar para o seu cliente é uma busca que é uma necessidade dele. Você tem que levar uma solução para ele, dia após dia. O que você fez no passado não tem valor. Te levou até aqui. Te levou até aqui. É o que você vai fazer daqui para frente, né? Para a gente apresentar aí o Walter aí para os nossos convidados, faz uma Wikipedia aí rapidinho. Quem é o Walter Azevedo? Então, o Walter Azevedo é um friburguense. Eu sou... a minha formação aqui em Nova Friburgo como torneiro mecânico no Senai. Vim trabalhar aqui na ARP, que era ao lado onde é o estacionamento, era a tornearia mecânica, fazendo peças para as fábricas, para as máquinas da tecelagem. E dali um professor meu indicou para eu fazer um curso no Rio, no CETICT, um curso de tecnologia têxtil. Eu fui para lá, fui fazer um curso, fui ousado, acreditei e fui. Por que foi ousado? Porque na época, eu lembro muito... Nós estamos falando isso o quê? Década de 80? Isso foi em 1977. Final da década de 70. O meu pai foi muito engraçado, né? Eu tenho meus pais aqui comigo agora. Sim, Eles estão ligados aqui em mim. E eu lembro quando eu fui comentar com meu pai, eu vou estudar no Rio. Filho, você vai fazer isso? Você tem um emprego de carteira assinada. Você tem bandejão. Como você vai se arriscar a começar uma vida nova? Trabalhando na ARP. Trabalhando na ARP, numa empresa ícone aqui em Nova Friburgo, né? E assim, aí eu digo que para quem é da área comercial, ele tem que ser ousado, tem que acreditar em si, ele está vivo em você, né? E isso me remete a muitas coisas mesmo. Porque era trocar o certo pelo duvidoso naquele momento. Na visão dele. Na visão dele. E eu fui estudar no Rio, no CETICT, que é uma escola que na época ela hoje está mudando o formato, mas vinha alunos do Brasil inteiro. 10 alunos de Friburgo, 20 de Petrópolis, 30 do Rio, da Bahia, de Pernambuco, do geral, do Brasil inteiro. Então, assim, a riqueza de informação, de convívio, muito grande. Aí me formei como técnico têxtil, fui estagiar em 1983 em Canela, no Rio Grande do Sul. E você gostou dessa área do têxtil, assim, você se identificou? Adoro, sou apaixonado, então adoro. O que mais te cativou nessa área? Assim? O convívio com as pessoas e o grande sacada do têxtil, a primeira necessidade do ser humano é se alimentar. Sim. A segunda é se vestir. E o vestir, você está produzindo algo que vai agradar, você vai massagear o ego da pessoa, né? Sim. Você se vestir bem, aquela roupa que você gosta. Eu falei, o Rogério me convidou para uma live hoje, eu vou botar uma camisa azul para combinar com meus olhos. Então a roupa faz isso, né? Ela comunica também parte de você. Ela né? comunica. E assim, nessa minha carreira, né, que está longa, porque depois de Canela, no Rio Grande do Sul, onde eu fui estagiar,
Eu fui trabalhar em Jaraguá do Sul, numa empresa que só fazia bainha, cama, mesa e banho. Sim. Com 22 anos, eu era gerente de 120 mulheres fazendo Lembrando, bainha. gente, que Santa Catarina é a meca têxtil até É a hoje meca no têxtil. Brasil, né? Isso. Então, para ser técnico têxtil, volta a Isso. trabalhar dentro da indústria têxtil. Dentro da né? indústria têxtil. E nessa empresa, um dos fornecedores que atendiam a gente com linha de costura, a Lipasa, precisava de um assessor técnico na regional do Rio de Janeiro. O assessor técnico é aquele que dá uma assessoria para a equipe de vendas. Sim, então eu comecei na área comercial. Resolve os problemas. Resolve né, os problemas. Problemas técnicos, linha não está funcionando bem. Não Orientação de consumo, linha adequada, regulagem de máquina. O banco de informações ali que... O banco de informação e um grande olhar para a equipe comercial. Porque suporte ali... para a equipe comercial. Isso. Né? E o Walter sempre muito curioso. O Walter teve sempre o perfil do Walter é ser curioso, ser crítico, olhar as coisas com um olhar diferente, né? Perfeito. Eu assim, o meu jeito, eu olho, tem as normas para você seguir, mas o meu jeito eu olho fora das normas fora também. Disso aqui, né? Então assim, olhar, né? aí eu fui para a área ajudar a área comercial da Regional Rio, que eu trabalhava Rio, Minas, Bahia, Sergipe, Espírito Santo. Na época que o Rio de Janeiro mandava na moda. E depois eu fui promovido, nessa mesma empresa Lipasa, eu fui promovido para gerente de produtos em São Paulo. Eu fui em 1990, eu fui promovido para gerente de produto. Aí eu ia desenvolver os produtos para a empresa. E como que foi esse momento para você? Então, foi muito interessante porque no dia 28 de fevereiro de 1990 veio o plano Collor de Mello. Todo mundo ficou com 50 pila no bolso. Eu estava numa empresa multinacional. Essa empresa é dona da Pilhas Rayovac, Baterias Eliar, a maior empresa do setor do Brasil, disparado. E eu trabalhava no setor têxtil, que era a Lipasa. Mas era uma empresa de muito porte, né? de muita peso, força, né? de muito peso no mercado. E ali, além da área... Chegar ali com o desafio de desenvolver produtos. E foi um desafio muito grande, porque na época, tipo assim, tinha um monte de gente de São Paulo de olho nessa vaga que surgiu em São Paulo. E você, um carioca, ser promovido para São Paulo já foi estranho, né? Sim, as pessoas lá me encaravam assim, né? Então, mas foi muito gratificante, foi muito bacana. E qual que foi, assim, seu grande aprendizado nesse momento, assim, desenvolvendo os produtos, né? Porque antes você vendia o que estava pronto. Sim. Agora você tem que olhar as tendências, você tem que... Eu olhava as tendências, eu era responsável de montar stands na Fenite e Fenatec. A gente montava... as grandes feiras. Né, as grandes feiras. A gente montava stand de 900 metros quadrados, só para você ter ideia, com desfiles internos, era um outro mercado, né? Logo depois de 1990, o nosso presidente Fernando Collor, na época, falou que o Brasil precisava se abrir para o mundo. Teve uma frase muito forte dele, que nossos carros são umas carroças. Aí a gente começou a abrir o Brasil para o mundo inteiro. E nessa época, o Walter tão ousado, que nessa época eu importei, aí eu já estava assim, eu tinha um projeto de vida de mudar de São Paulo. Eu mesmo bem estabilizado em São Paulo, numa baita empresa, 2 secretárias, toda uma estrutura dando ali, entrevistas em jornais, em tudo. Eu falei, poxa, eu vou começar uma carreira. Aí eu fui estruturando, dentro da família, a gente surgiu de vamos mudar para o interior. Eu fui morar em Rio das Ostras. Eu pedi demissão da empresa. Saiu de São Paulo. Foi uma surpresa imensa quando eu pedi na diretoria para sair. Mas por que você decidiu sair? Era algo pessoal, propósito? Ser ousado, quando cutuco o Walter, vamos começar uma coisa nova, eu fico com aquilo me coçando, me coçando. Desafio pelo desafio. É um desafio. Eu gosto de desafio. Aqui eu já fiz tudo, né? Já entreguei, já entreguei. E aquilo foi uma surpresa dentro da empresa, né? O Walter que foi promovido, que foi para São Paulo, que exerceu um cargo, que está crescendo de uma empresa multinacional em São Paulo, com um carro da empresa, com toda a estrutura da empresa, o Walter pediu para sair. Por quê? Por quê? Pessoal. Né? Então, assim, aí dentro, você vai fazer o quê em Rio das Ostras? Que lugar é esse? Rio das Ostras tinha 15 mil habitantes. Não era nem emancipado de Casimiro, ainda pertencia a Casimiro. Aí eu criei uma marca de linha de costura, Linha Mar, e registrei a marca, importei uma máquina de Taiwan, uma conicaleira, e montei uma fabriquinha de linha de costura lá.
E eu passei a ser cliente da própria Lipasa, eu comprava as linhas para rebobinar. A gente tinha algumas linhas assim muito top para o mercado, que era um valor agregado melhor. Eu passei a comprar essas linhas e revendia. A empresa, na época, eu falei para a empresa, não, eu vou sair que eu vou montar um supermercado, né? Aí depois que eu saí, eu falei, não, eu quero comprar a linha de vocês. Me enganei, gente. Eu me enganei. Eu era o motivo, né? Mas graças a Deus eu deixei sucessão em São Paulo, foi muito legal isso também. Mas eu sentia que a empresa estava assim, meio já desmotivada com o país, né? A gente chegou a ter uma inflação de 84% no ano. No mês, 84% no mês. Então, como é que a empresa se sustenta, né? multinacional, que era capital americano, alemão e brasileiro, ela já estava com interesse de... E aquilo eu já via longo. Né? O Walter, que gosta de ver fora do quadrado, eu estava vendo lá na frente, né? Essa empresa. E saí, fui tocar... Só que eu saí do Azevedo, que eu era chamado de Azevedo, de uma multinacional, eu passei a ser um micro fornecedor pequenininho para começar uma carreira nova. Começou a vender seus produtos. Comecei a vender meus produtos. E como é que foi essa fase assim do começar pequeno? Foi muito aprendizado. Foi muito aprendizado. Cada aprendizado incrível. Porque eu tinha muito acesso às empresas de moda do Rio de Janeiro, né? A Inega, Nexus, Cookier, a Company. Na Suburbana ali, né? Na Avenida Suburbana. Isso. Vendi muito ali. A Company, a Pier, a Blue 4, a Gangue. Rio de Janeiro mandava na moda no Brasil. E foi muito interessante. Tinha um cliente muito forte, que ele tinha até horário nobre na Globo, que eu falei, e ele me atendia assim, era o Azevedo da Lipasa. Chegou, abria as portas, né? Você construiu um nome, uma credibilidade ali. Eu o nome, mas eu tinha o sobrenome. O Azevedo da Lipasa. Sim. E eu acreditei nisso, acreditei em mim. Perfeito. Aí eu fui ser o Azevedo da Linha Mar, de uma empresa pequenininha, começando, né? Sim. Quem que eu vou procurar primeiro para colocar meus produtos? Meus amigos. Aí eu fui nesse cliente, era Classe Jeans, lá em Vilar dos Teles, um cara muito forte no segmento de jeans. Aí levei as amostras, ele tinha o irmão que tomava conta da produção, levei as amostras do meu produto, que era da própria Lipasa, né? E ele testou o produto, aprovou tudo, e quem decidia era o irmão que era o chefe, o dono da empresa, né? Aí eu marquei com ele para ir ver meus pedidos, né? Tô doido para pegar meus pedidos. Manda os pedidos, pelo amor de Deus. Aí fui. Ele era um cara muito requisitado, né? Sim. Eu cheguei na empresa dele, né? Tinha assim, naquela época não tinha celular, né? Tinha uns celulares grandões assim. Aí tinha um monte de gente na recepção aguardando ele para chegar. A secretária fez contato com ele, ele falou: "Não, Azevedo tá aí, pede para ele esperar, pede para ele, eu preciso falar com ele". Eu falei: "Opa, agora é hoje, é hoje". Hoje o pedidão sai. Tinha assim umas 6 ou 7 pessoas, né, na recepção. Ele entrou, ele me deu um abraço caloroso. Ele acho que não cumprimentou mais ninguém. Ele veio e me deu um abraço, pô, que bom te ver, Azevedo, aguarda que eu vou falar contigo. Aí ele foi atendendo todo mundo. Eu falei, não, ele vai me deixar por último. Vamos ficar aqui. Vamos ficar. Aí ele veio com um cone de linha na mão, assim. Azevedo, cara, que felicidade te ver aqui, você começando uma carreira nova. Bacana, você fez muito por nós, assim. Eu era muito ligado ao estilista dele, né, para lançar cores, lançar. Aí ele falou, Azevedo, bacana, cara, mas olha só, eu sou um cara grande. Você é um pequenininho. Você está começando agora. Você tem que achar um cliente pequenininho para você vender. Poxa, foi a primeira desilusão no mundo da venda, Walter. Eu falei, poxa, mas me dá um pedacinho só para eu começar. Vamos ser pequenininho aqui. Aí eu saí de lá assim, ó, triste, desmotivado. Depois de todo o amor, um abraço, felicidade. De todo amor, né? Então, assim... são aprendizados, né? E para quem está pequenininho hoje, o que você diz? Então, isso faz parte da vida. Eu acho que todos os desafios, as mudanças só acontecem na sua vida com novos desafios, né? Eu sou grato até aos obstáculos que vêm, as dificuldades que vêm, tanto profissional, pessoal, tudo, porque é ali que você precisa mudar. Então, mas foi um aprendizado muito interessante. E logo depois a Lipasa, o grupo Migrolite, passou num processo de venda. Eles foram vendendo a empresa, né? Eles resolveram sair do país.
Então, assim, foi muito interessante porque eu tinha um produto que tinha valor agregado, eu vendia com margem. Porque quem é pequeno tem que ter lucro. Quem é pequeno tem que ter lucratividade de produto. Não dá para entrar em produto com guerra de preço, porque pequenininho, você produz tão pouco, como é que você vai entrar no mercado de commodities? Competir com o mercado de grandes. Então você não tem que ter um diferencial, você tem que fazer né? um diferencial, né? Aí um dos amigos que era o vendedor da Lipasa, eu visitando lá em Nova Iguaçu um cliente, ele me encontrou e falou assim, pô, Walter, você está com a sua fabriquinha de linha? Eu falei, tô. Aqui, a Tecla está precisando de um representante em Nova Friburgo. Você não quer? Falei, claro que eu quero. Aí eu vim representar a Tecla. Virou representante realmente aí de uma empresa. Aí eu comecei na carreira. E de uma grande empresa, né? De uma empresa forte, que não tinha assim, um volume tão expressivo em Nova Friburgo, porque o público dela é muito elitizado. Então eu comecei a carreira de ser o representante ali. Foi algo assim então, que você não estava planejando, né? Eu não estava planejando, mas uma dificuldade que eu passei, né, com essa situação de montar minha empresa pequenininha, me obrigou a me mexer para ter um outro caminho, né? E a bagagem que eu tive profissional de estudar o ramo e entrar num ramo de ser representante dentro do ramo têxtil, para mim me ajudou muito. Conhecendo a parte técnica. Conhecendo a parte técnica, a parte né? técnica toda. Então foi uma escola muito interessante com a Tecla, né, nos elásticos. E eu visitava um cliente, né, que eu, constantemente nesse cliente encontrava sempre um rapaz que a gente conversava, e aí, tudo bem? Tudo alô? De vez em quando ele saía com um rolinho de tecido nas costas para entregar no cliente. Chegava num cliente, encontrava com ele, e aí, tá tudo bem? Esse rapaz é o Rogério. Muitos anos. De começo da década de 80 no ali, começo da década de tudo bem, construir uma amizade a longo 80, prazo. 92, 93, 94. E ali a gente, logo depois, me ofereceram outras representadas, né? Veio a Doutex, que eu fui ser representante da Doutex. E numa FEVEST, o Rogério chegou para mim. Lá nas primeiras FEVESTs, lá das primeiras. O Rogério chegou, Walter, eu estou mudando meu formato de trabalho, eu quero buscar representação. Falei, Rogério, eu peguei a Doutex, vamos trabalhar junto? Aí o Rogério veio me dar um baita suporte, né? Trabalhamos juntos bastante tempo. Trabalhou no Oneway, né? Oneway, Lycra Lingerie. Então, assim, foi muito interessante. E você se encontrou nesse ramo de representação comercial? Muito. Isso está na veia, né? Isso está na veia. E era engraçado que, às vezes, assim, durante a semana, a gente tinha o Mauro, que ficava no escritório, né? Hoje eu falei com o Mauro, inclusive, eu falo né? Com ele. Agora ele é radialista. Isso. Hoje ele é radialista. E a gente, às vezes, brincava, Mauro, assim, como é que foi as vendas da semana? Foi boa, foi boa. Então liga lá pro Antônio, marca um almoço na sexta-feira. Na Toca da Raposa. Na Toca da Raposa. Já que a gente vendeu bem. Isso. E quando não vendia bem, como é que tá a venda da semana? Tá fraca. Então marca o almoço no Antônio pra gente dar uma animada. Gente movimentar a venda. Tem que comemorar, tem que motivar. Tem que motivar toda sexta-feira. Toda sexta-feira a gente ia pra Toca da Raposa comer um peixe, uma feijoada. E o legal é que o Rogério, nessa época, ele visualizou. Uma vez ele comentou assim, Walter, esse negócio de elástico vende muito, né? Aí ele foi convidado para uma fábrica de elástico, que era Dona Dolores. Eu tô até hoje, sou ele está até hoje. Então, assim, a venda é uma construção de relacionamentos, de pessoas. Eu lembro desses detalhes, assim, da minha vida toda. Né? E essa característica do vendedor, né? Dessa característica de ser ousado, de olhar para o cliente, isso faz essa diferença? Ser perceptivo no mercado, né? Hoje, eu acredito assim que o mercado digital, ele mudou muito, né? Ele vem mudando e vem agregando novos serviços aos clientes, né? Mas a função de representação não deixa de existir nunca. Depois de tantos anos de profissão, a gente é contemporâneo nesse mercado, principalmente no mercado de Friburgo. Como é que é hoje visitar alguns clientes que nós temos em comuns, né, de décadas, né? E você vê aí a mudança de gerações, né? Nós estamos atendendo segundas gerações já dos nossos clientes, cliente né? Que eu estou atendendo a terceira geração. Cliente que é a terceira geração. O mercado mudou muito. Como é que é atender uma pessoa há 30 anos atrás e hoje atender o filho,
né? Ou neto. Ou neto hoje, né? como é que Ou é neto. isso? Eu acho que não é ser dinossauro, né? Porque o dinossauro foi extinto, né? Não se adaptou ao Eu novo acho mundo. que o grande segredo de ser um dinossauro e sobreviver é se adaptar às mudanças, né? A nova realidade A nova do mercado. realidade do mercado, né? Se adaptar a essa linguagem moderna, né? Antigamente, os clientes antigos gostavam de bater o papo, de conversar. Almoços, né? Quantos almoços nós fomentamos e promovemos, né? Já a segunda geração é muito prática, né? E objetivo. Muito prático, objetivo. Me manda aqui no Zap o teu estoque, tudo e assim. Eu não tiro mais pedido em talão, não existe mais isso, né? Pedido já vem no Zap. Mostruário digital, lançamento digital. E a terceira geração, que eu tenho um cliente que eu tenho na terceira geração. É nesse ritmo, né? Porque é a ferramenta de hoje em dia, né? E para você, qual que é o principal desafio, assim? É me adaptar, é trazer a modernidade para o meu dia a dia do trabalho. Aberto, né, Valdo? Aberto a essa mudança. Mas sem perder as minhas raízes, sem perder essa essência, a minha né? lembrança. Que é isso que faz a diferença. Isso. A venda que eu fiz, ela está comigo. Ela está comigo guardada até hoje. Eu não desperdicei essa venda, ela está lá. Independente se eu atendo esse cliente hoje ou não, mas ele faz parte da minha vida. Verdade. Né? Então, assim, é muita gratidão, independente do tamanho do pedido, né? E por incrível que pareça, eu que girei o Brasil inteiro no setor têxtil, voltei para Friburgo, para Nova Friburgo, uma cidade que eu amo, que eu adoro e que tem um mercado têxtil forte, né? Que também vem sofrendo mudanças, né? Adaptações, porque isso não é para mim, são para todas as empresas. Para todo mundo que está nesse mercado. Para todo mundo, né? Para todo mundo que está nesse mercado. Costumo dizer, Valdo, que o mercado de Friburgo já foi o mercado de lingerie, né? Hoje ele é um mercado de moda, né? Eu acredito que você, como eu, deve atender várias pessoas em outros segmentos, em outros setores da moda, né? Sim. Porque hoje, antigamente, há uns anos atrás, era o 100% lingerie. Com esse meu jeito de olhar diferente, por exemplo, eu não vejo Friburgo como um mercado de lingerie. Para mim, Friburgo é um mercado de porta-joias. A gente vai vestir as joias desse Brasil afora, né? Então, assim, por que eu vejo isso? Porque aquela pessoa que está lá no interior, que está na periferia, que está na capital, quando vai comprar aquela lingerie de Friburgo, quando veste tem que sentir aquele prazer, né? Tem que sentir, não, vestiu bem, tá bonita, tá confortável. Valorizou, né? Eu estou satisfeita com essa compra. Então é isso que motiva, isso que faz girar, né? E assim, essa transformação de indo para fitness, que foi muito forte, né? Sim. A gente ir para moda também. Agora a moda. E a praia, né, Walter? A moda na parte de malha. Porque a moda para a parte plana, de tecido plano, maquinário é diferente, a forma de costurar, a mão de obra é diferente, né? Mas eu acho assim, o mercado ele não é estável, né? O mercado ele muda constantemente. Eu acho que o gostoso dessa profissão é isso, né, Walter? É você perceber a todo momento a mudança do comprador, do seu cliente, do mercado, ter esse feeling de perceber as mudanças e navegar nessas mudanças, né, sem ficar renitente, batendo o pé, falando, não, eu sou assim, eu não mudo, eu só vendo. Eu acho que isso faz a gente sobreviver depois de tantos anos, né? E assim, é muito legal que, por exemplo, na nossa característica de Friburgo, né? Friburgo é uma cidade que nasceu de uma forma muito ousada, né? De colonizadores de Freiburg, na Suíça, que tem que ter muita coragem para vir para cá. Sim. Então eu vejo que o friburguense nato, ele é muito corajoso, ele é muito, né? Sim. A gente é forte no lingerie, a gente é forte em flores, segundo mercado de flores do Brasil. A gente é forte na parte de hortaliças orgânicas, que abastece o estado do Rio inteiro praticamente. Na metalurgia, a parte de sacoleiros. Eu produzi aqui a minha peça. Pô, mas para quem que eu vou vender? Eu vou botar no carro, eu vou numa periferia, entregar na casa de alguém, deixar lá. Então é muita ousadia, né? Muita coragem. Verdade. E isso é muito... O friburguense tem essa característica, né? E a gente tem, assim, como vender mais? Eu acho que enquanto negócio, né? De uma visão estratégica de negócio e enquanto o vendedor ali na ponta, né? Eu acho que... Como vender, você enquanto empresário, como vender mais, e você enquanto uma pessoa que
faz essa abordagem, né? Quais são as características que essas pessoas podem ter, ou esses conhecimentos que as pessoas podem adquirir, desenvolver para ter maiores resultados? Eu acho que exatamente isso. Tá muito atento na sociedade, né? Para que caminho a sociedade está indo nos consumos, né? Na forma de consumo, e alinhar essa necessidade que a sociedade vem buscando com a característica que você tem de produzir aquele produto, né? Às vezes não adianta só olhar o outro, pô, aquele rapaz montou uma confecção, tá vendendo pra caramba, eu vou fazer também. Isso é coisa do passado, não dá mais. Ou então você vendedor, volta a ganhar dinheiro vendendo, eu vou virar vendedor, né? Um menino até um dia me perguntou, poxa, o que eu faço para ser representante? Falei, olha, o seu patrão, que é a representada que você vai representar, que vai dar as normas. Você está vendendo o produto dele. Então você tem que aceitar as normas dele. Mas ele não vai te pagar nada. Quem vai te pagar é o seu cliente. Sim. Então você tem que, com as normas dele, achar um produto que possa satisfazer o teu cliente e fazer o ganha-ganha. O seu cliente tem que estar satisfeito com o teu trabalho e ele ganhar, porque aí você vai ser remunerado. É um trabalho de mão dupla, né? É um trabalho de mão dupla. A comissão está embutida no preço ali, né? Então, quem me dá as ordens é minha representada, mas quem me paga é meu cliente. E agora, né? Como fazer essa mágica da negociação? E o representante comercial é aquele que sai para buscar sempre o sim. Eu vou buscar o sim do meu cliente e eu também tenho que buscar o sim da fábrica. Porque a fábrica, às vezes, ela quer vender pelo melhor preço e menor prazo. E o cliente, às vezes, quer comprar por um preço melhor com prazo mais longo. Então, eu tenho que ajustar essas coisas. Adequar ali, criar uma forma possível de negociar. Então, por isso que eu acho que o representante, a pessoa nata para ser representante, primeira coisa é gostar de pessoas. Gostar de lidar com pessoas, né? Visualizar a sociedade, que caminho que ela está tomando, né? Para consumir, que tipo de produto, né? Verdade, ter esse olhar atento. Ter esse olhar atento ao mercado, tanto o representante quanto aquele que produz o artigo, né? Perfeito. Então, nós já estamos sendo alcançados pelo horário, meu amigo. Queria que você deixasse ali um recado aí para aqueles que estão pensando em começar a vender. Um recado rápido para eles, o que fazer, Walter, realmente hoje no mercado para virar representante. Eu quero ser representante. Como é que se faz isso hoje no mundo atual? O mercado precisa de muitos representantes. Porque está muito difícil. E acreditar em si muito, né? Ser ousado e ter a coragem de sair, bater na porta, né? Visitar o cliente, bater na porta e oferecer soluções. Né? Perfeito. Ser atento de enxergar a necessidade do mercado e ter a coragem de passar essas necessidades para a tua representada. Você tem que fazer o jogo acontecer, A informação nunca é do representante. Ou ele é do cliente ou da representada, da fábrica. Você está ali o elo de ligação. É o elo de ligação, né? Então, ser franco, ser perceptivo e saber dialogar nessas linhas. E ter a coragem de bater na porta, né? Receber muitos nãos, mas não desistir atrás do sim. No meu dicionário dessa jornada de vida, né? Que legal. Eu tenho uma palavra, quer dizer, eu não tenho uma palavra no meu dicionário, que é desistir. Desistir não faz parte do meu dicionário. Meu amigo, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Valeu. Talvez outros papos, vamos ter outros papos, porque você tem esse manancial aí de conhecimento, de experiência, e vamos marcar outros papos com certeza. Com certeza. Eu acho que o nosso ramo, o setor têxtil, a gente tem uma responsabilidade muito grande para com ele. O primeiro gerador de mão de obra no Brasil é o setor de construção civil. O segundo é o têxtil. A gente tem assuntos muito importantes para falar sobre ele. Walter, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado por ter aceitado o convite. Quero agradecer a você que está nos acompanhando até agora, né? Estamos finalizando aí o programa. Muito obrigado. Lembre-se, toda sexta-feira, às 8h10 da noite, Acreditar em Si na TV Zoom. Ou depois, né, Estela? Sim, no YouTube é disponível, tanto no YouTube da TV Zoom, quanto no Acreditar em Si. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Walter.